Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vicente Eudes e vamos abordar hoje os principais tópicos das unidades 1 a 4 de cálculo 1. Vamos iniciar falando sobre limites e limites laterais. Na realidade, uma função só vai ter um limite quando os limites laterais forem iguais. Podemos verificar isso nessa simulação. Eu tenho uma função 2x mais 1 e quero fazer x se aproximar de 1, tanto pela direita como pela esquerda. Então, eu vou pegando pela direita os valores maiores que 1 até eu estar mais próximo de 1. 1,5, 1,3, 1,1, 1,02, 1,01. Cada vez eu estou mais perto de 1 à direita. E o meu y, vamos verificar o comportamento da minha função. Eu estava com o valor de 4, 3,6, 3,2, 3,04, 3,02. Então, eu estou cada vez me aproximando de 3. Ao me aproximar de 1 pela esquerda, eu vou pegando os valores próximos de 1 e menores que 1 pela esquerda. Meio, 0,7, 0,98, 0,99 e o meu comportamento de y. Eu comecei com 2, 2,8, 2,9, 2,98. Então, cada vez, tanto pela direita como pela esquerda, o comportamento da minha função está cada vez mais se aproximando de 3. Então, o limite daquela função, quando x tende a 1, quando x se aproxima de 1, é igual a 3. Então, calcular um limite não é complexo, é só prestar bem atenção. Se for uma função polinomial, basta, na prática, substituir o x pelo valor daquele x que tende. Então, tem um limite aqui quando o x tende a menos 2. Isso significa dizer que eu quero encontrar o limite dessa função quando x se aproxima de menos 2, tanto pela direita como pela esquerda, como vimos nas telas anteriores. Ao substituir o x por menos 2 e realizar os cálculos, eu vou chegar ao valor de menos 32 como o limite dessa função quando x tende a menos 2. Vamos ver algumas propriedades fundamentais dos limites. O limite da soma é igual à soma dos limites. Então, se eu tenho x tendendo a 2, de x ao quadrado mais 3x mais 5, é a mesma coisa que eu somar os limites de cada uma parte dessa. Então, na verdade, eu vou ter 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 mais 5, o limite é igual a 15. O limite da diferença é igual à diferença dos limites. Então, eu vou substituir o x por 2. 2x ao quadrado menos x, eu vou ter 2 vezes 2 ao quadrado menos 2, que é igual a 6, como o limite dessa função quando x tende a 2. O limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, se eu quero o limite da função x ao quadrado quando x tende a 3, eu sei que x ao quadrado é x vezes x, eu vou ter 3 vezes 3 igual a 9. O limite do quociente é igual ao quociente. E aí, a mesma coisa, eu tenho o numerador e denominador, eu vou substituir o 3. Observe que quando eu substituir o 3 no denominador, 3 ao cubo, 27, menos 27, 10. E no numerador eu vou ter menos 1, então o limite é menos 1 décimo. O limite da potência também é o mesmo procedimento. Se eu tenho uma função 2x mais x ao cubo elevado à quarta potência de x tendendo a 1, vou substituir o x pelo 1, vou encontrar 3 à quarta, que é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. O limite da raiz, mesmo procedimento. Eu tenho agora x tendendo a menos 2. Eu vou fazer menos 2 à quarta, menos 4 vezes menos 2, mais 1,
que vai dar 25, e a raiz de 25 é igual a 5. Bom, vimos até aqui algumas propriedades fundamentais, e eu quero chamar a atenção quando nós tivermos uma função racional, onde tem numerador e denominador. Sempre eu vou observar logo de cara, a primeira coisa a fazer, substituir o denominador para ver se é possível. Como assim, professor? Veja bem, se o denominador for diferente de zero, você faz o cálculo normalmente. Mas se o denominador for zero, vamos lembrar que não existe divisão por zero. E aí temos que criar um artifício para resolver. Mas nesse exercício 8, x tendendo a menos 1 ao quadrado, eu vou ter 1 mais 5, 6. Substituindo no numerador vai dar 0, e 0 dividido por 6, 0. O limite dessa função, quando x tende a menos 1, é igual a 0. Mas vamos verificar esse exercício 9. Eu quero o limite de x tendendo a 1, de x ao quadrado mais x menos 2, sobre x ao quadrado menos x. Se eu simplesmente substituir o x por 1, observe o denominador. Eu vou ter 1 ao quadrado, que é 1, 1 menos 1, 0. E não existe denominador zero. Então, nesses casos, toda vez que surgir esses casos, eu vou ter um caso de indeterminação, e aí nós vamos procurar um artifício para eliminar esse denominador zero. Ora, eu posso observar que o denominador, que é x ao quadrado menos x, tem um fator comum, que é o x. Então, eu vou substituir o x ao quadrado menos x por x, que multiplica x menos 1. E vou verificar que o numerador, eu posso substituir x ao quadrado mais x menos 2 pelo produto de dois binômios, x menos 1 vezes x mais 2. E aí observe que eu passo a ter, tanto no numerador como no denominador, x menos 1, que agora eu posso eliminar um com o outro. Ou seja, eu vou estar diante do limite de x tendendo a 1 de uma nova função, x mais 2 sobre x, e aí eu substituo naturalmente o x por 1, eu vou ter 1 mais 2 sobre 1, 3 dividido por 1, que é igual a 3, 3 é o limite dessa função. O mesmo caso eu vou observar no exercício 10. Como eu tenho x tendendo a menos 2, se eu fizer menos 2 ao quadrado menos 4, eu vou estar 4 menos 4, 0. Ora, não existe divisão por zero. Só que x ao quadrado menos 4 é um produto da soma pela diferença, ou seja, x mais 2 vezes x menos 2 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 4. Usando o numerador, que era x ao quadrado menos x menos 6, eu verifico que eu posso também substituir por x mais 2 vezes x menos 3, que vai dar a mesma coisa que x ao quadrado menos x menos 6. Eu passo a ter, então, algo comum no numerador e no denominador, que é x mais 2. Então, eu posso cortar um com o outro, ficando com o limite de x tendendo a menos 2, no numerador x menos 3 e denominador x menos 2, que ao substituir o x agora por menos 2, eu vou ter menos 5 sobre menos 4 e chegamos ao limite de 5 quartos nesse exercício 10. Vou falar agora de ponto de descontinuidade. Como eu posso observar isso? O assunto é a função contínua. Para qual valor de x a função abaixo não é contínua? Eu tenho a função x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Vamos relembrar que não existe divisão por zero. Portanto, x igual a 2 é o ponto de descontinuidade dessa função. Porque se eu substituir o x por 2, o denominador vai ser zero. Então, x igual a 2 é o ponto de descontinuidade. O mesmo pode ser verificado no exercício 12, que eu tenho x ao cubo menos 1 sobre x mais 1. Se eu substituir o x no denominador por menos 1 mais 1, 0. Não existe divisão por zero. Então, x igual a menos 1 é o ponto de
descontinuidade dessa função. No exercício 13, nós vamos calcular o valor de x, se ele existir, que indica que essa função não é contínua. Ora, o denominador é x ao quadrado menos 1. Como eu tenho um x ao quadrado, nós sabemos que qualquer número elevado ao quadrado vai dar um número positivo. E, além disso, eu tenho que somar 1. Ou seja, eu nunca vou ter o valor zero no denominador, independente do valor de x. Isso significa que essa função x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 não tem ponto de descontinuidade. Eu nunca vou encontrar um zero no denominador. Chegamos então agora ao nosso próximo assunto, que é derivadas, abordando a derivada de uma função constante e a regra da potência. A derivada de uma função constante sempre vai ser zero. Então, se eu tenho a função f de x igual a 20, a derivada dessa função vai ser zero, porque a derivada de uma função constante sempre vai ser zero. Agora, eu tenho aqui a regra da potência. Eu tenho uma função x ao cubo. Então, eu vou pegar o 3, multiplicar a base e vou subtrair o 1 do expoente. O expoente era 3. 3 menos 1, 2. Então, a derivada de f de x, x ao cubo, vai ser 3x ao quadrado. A derivada de x, 5x ao cubo mais 2x, vai dar 3 vezes 5, 15, 15x ao quadrado mais 2. Observa aqui que o expoente de x é 1, 1 vezes 2, 2, 1 menos 1, 0, x elevado a 0 é 1. Então, fico com apenas 15x ao quadrado mais 2. Qual a derivada de x ao cubo mais 1000? X ao cubo, a derivada é 3x ao quadrado. Pronto. Porque 1000 seria uma constante, a derivada de uma constante é zero. A derivada de f de x, quando ela é x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, vai ser 3x ao quadrado mais 2x mais 1. 1 é por causa do x. O x não é elevado a 1. Entendeu? E a derivada de 1 é, como 1 é uma constante, a derivada vai ser zero. Então, eu vou ter aqui 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Vamos verificar agora a aplicação de derivadas em dois casos específicos. Quando usamos o termo marginal, ele significa derivada. Então, função custo marginal é a derivada da função custo. Então, é dado uma função custo, 0,02x ao cubo menos 0,4x ao quadrado mais 400x mais 200. Vou primeiro achar o custo marginal. A função custo marginal, eu só vou derivar essa função custo. E aí eu vou ter 0,06x ao quadrado menos 0,08x mais 400. Vou substituir o x por 20 e vou chegar ao valor 408. Mesmo método, no caso do exercício 20, eu tenho uma função receita marginal, que significa a derivada da função receita. A função receita é menos 4x ao quadrado mais 2000x. Encontrando a função receita marginal, derivando, eu vou ter menos 8x mais 2000, substituindo por 40, chego ao valor de 1680. Falamos de limites, derivadas, vamos falar agora de um caso específico, que são derivadas de funções trigonométricas. As básicas principais é a derivada da função seno, que vai ser cosseno de x. Então, derivada de seno de x, cosseno de x. E também a derivada da função cosseno. Se eu tenho cosseno de x, a derivada é menos seno de x. São importantes também tangente, cotangente, secante, cossecante, mas elas já são funções derivadas da função seno e função cosseno. Por exemplo, exercício 21. Eu tenho a função y igual a x ao quadrado menos seno de x.
qual vai ser a derivada dessa função trigonométrica? X ao quadrado, eu vou ter o quê? 2x, né? Porque eu pego o expoente, multiplico a base e diminuo 1 do expoente. Então, eu vou ter 2x. E a derivada de seno de x é cosseno de x. Então, a minha derivada vai ficar 2x menos cosseno de x. Para terminar, nós vamos ver dois exercícios envolvendo marés, que são variações periódicas do nível do mar, devido principalmente à atração gravitacional da Lia. Então, é dada a função 4 mais 3 cosseno de t, onde eu quero a altura máxima. Aí vamos recordar funções trigonométricas, onde eu tenho que o valor máximo da função cosseno é 1. Os valores da função cosseno estão sempre entre menos 1 e 1. E aí é só substituir o cosseno de t por 1. Eu vou ter 4 mais 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7 metros como altura máxima atingida por essa onda. O mesmo procedimento vou verificar no exercício 23, que apenas altera a função, que é 5 mais 3 vezes o cosseno de t. Como eu sei que o valor máximo na função cosseno é 1, vou só substituir por 1, 5 mais 3, 8 metros, como a altura máxima atingida por uma onda, quando a função é 5 mais 3 cosseno de t. Finalizando, eu quero agradecer a sua presença, foi muito bom estar com você, vamos caminhar juntos, pode contar comigo e bons estudos para todos.